Glória a Deus. Eu saio da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Delongas, abra a sua Bíblia Sagrada no livro de Hebreus, o capítulo de número 12 e o versículo de número 1. Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E você se senta glorificando ao nome do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, a palavra de Deus, ela tem o objetivo de nos ensinar. E o livro de Hebreus, no capítulo de número 12, ele vai nos trazer exemplos de pessoas que sofreram por causa do Evangelho. Se nós formos ler o capítulo de número 11, vai falar sobre os heróis da fé. Pessoas que tiveram motivo para desistir, mas eles estavam olhando para Jesus. E hoje, esse capítulo de número 12, do versículo de 1 em diante, ele vai nos trazer um exemplo dos nossos antepassados, que eles perseveraram na fé, perseveraram na oração e passaram o bastão para nós. E hoje está em nossas mãos dar continuidade à carreira que nos foi proposta. Até porque se nós formos observar, nós vamos ver que esses homens, eles sofreram. A Bíblia Sagrada vai dizer que eles foram moídos, foram cerrados ao meio, mas não retrocederam, mas não perderam o foco, mas continuaram na carreira do Evangelho. E agora sobre nós está a responsabilidade de dar continuidade a essa carreira. Eu quero falar nessa noite exatamente sobre a nossa carreira, a carreira do Evangelho. Quando se inicia essa carreira? A Bíblia vai dizer lá em Mateus, dizendo dessa forma: entrai pelo caminho estreito, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Ele está dizendo que o caminho estreito, ele nos leva a algum lugar. Ou seja, o caminho estreito nos leva ao céu de glória. O caminho estreito nos leva a alcançar a promessa que foi feita pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o ponto de partida é na nossa conversão. O ponto de partida é quando eu levanto a minha mão e proclamo em alta voz, dizendo que eu aceito o Senhor como autor e consumador da minha vida. Ou seja, eu estou dando o ponto de partida. Eu estou partindo a minha carreira que me foi proposta, que é lutar e perseverar pelo Evangelho. Mas o interessante que o capítulo 12, no versículo 1, ele vai dizer
alguns exemplos que, se nós seguir à risca a carreira que nos foi proposta, ela vai se tornar mais fácil do que nós imaginamos. Ela vai nos mostrar que a carreira que nos foi proposta, muitas das vezes, ela se torna difícil por causa de nós mesmos, por causa das nossas escolhas. Observe que ele diz que nós temos uma nuvem de testemunha ao nosso arredor. E ele faz a comparação exatamente a uma corrida, a uma maratona. E se nós formos observar direito, uma corrida, uma maratona, existe aquelas pessoas que estão ali, umas torcendo a favor, outras torcendo contra, outras querendo que aquela pessoa desista e outras incentivando, outras aplaudindo, outras apontando. Seria bom para nós, filho, seria bom para nós se na nossa carreira do Evangelho, meu pastor, nós tivéssemos somente tapinha nas costas dizendo vai dar certo, se tivesse somente aplauso, você é o cara, você é a melhor pessoa. Seria muito bom se tivesse somente pessoas que torcessem pelo nosso sucesso. Seria maravilhoso, seria muito maravilhoso se tivesse pessoas que só nos incentivassem a prosseguir adiante. Mas na carreira do Evangelho, nós estamos sujeitos a passar por todas as situações. Vai ter aqueles que vão torcer pelo nosso tropeço. Vai ter aqueles que vão chegar para nós e vão dizer: desiste, porque tu não consegue, tu não é digno, tu é pequeno, tu não vai conseguir. Existe aqueles, querido, que vão torcer contra a nossa vitória. Mas uma coisa nós temos a certeza no nosso coração, que a nossa carreira que nos foi proposta, independentemente de pessoas torcer pelo nosso tropeço, pessoas torcer pela nossa derrota, independentemente das provações, nós temos que prosseguir avante, porque nós estamos diante de uma nuvem de testemunho que deixaram o Evangelho até a nós, que perseveraram, que lutaram, mas não desistiram. Não desistiram. E nós vemos essa nuvem de testemunho dos santos homens de Deus que passaram. Mas nós temos uma testemunha maior, que é chamada Jesus Cristo de Nazaré. A testemunha maior é Jesus. E outra testemunha somos nós mesmos. Quando nós olhamos aonde nós estávamos, como foi dito nessa noite, e o que Ele fez para que nós estejamos aqui nessa noite, aí pessoas ainda querem desistir porque ela está passando por luto, porque está passando por dificuldade, porque tropeçou, porque a coisa está apertando. Mas a carreira, querido, ela tem que ir avante. Nós temos que estar olhando para Jesus, a nuvem de testemunho, querido, que nos está nos incentivando nessa noite, é a lutar que vale a pena lutar. A nuvem de testemunho nessa noite está nos incentivando que o desemprego não era suficiente para nós abandonar, que a escassez não é suficiente para nós abandonar, enquanto lá no passado tinha homens que foram partidos ao meio, homens que foram degolados, mas não abandonaram o Evangelho, porque ele sabia que aquele que chamou ele tinha poder para salvar, aqueles que chamou ele tinha poder para levar eles ao céu de glória. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O ponto de partida, querido, é na convenção. É na nossa convenção. Porém, como nós temos o danado do livre-arbítrio,
Às vezes nós queremos escolher desistir, em vez de escolher lutar mais um pouco. Às vezes é tão pequeno, mas nós desistimos. O ponto de partida é aonde? Na conversão. Quando você aceitou a Jesus como Salvador, recaiu sobre você uma responsabilidade, recaiu sobre mim uma responsabilidade. Hoje, eu não posso mais dizer que eu sou uma pessoa leiga, eu não posso dizer que eu sou uma pessoa que não conheço, e pasme ter pessoas aí desistindo e botando a culpa em todo mundo, mesmo na própria pessoa, botando a culpa no pregador, coloca a culpa em todo mundo, mesmo na própria pessoa. Deixa eu lhe dizer algo da parte de Deus. Sabe quem é o culpado de eu desistir hoje? Sabe quem é o culpado de você desistir hoje? É você que escolheu deixar de lutar. É eu que escolhi deixar de lutar, querido. A minha caminhada depende de mim. A nossa perseverança depende de nós. Se nós desistirmos de lutar, mesmo que as pessoas cheguem dizendo para nós, bater no nosso ombro, vai dar certo. Se eu não quiser, eu não vou. Então depende de nós. Eu tenho que querer, eu tenho que perseverar, eu tenho que lutar. Depende de mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O ponto de partida da conversão. Só que como uma maratona existe aqueles que correm precisam ser capacitados, nós também recebemos essa capacitação. Só que essa capacitação ela vem do alto, chamado Espírito Santo. Sabe por que você entrou por estas portas nessa noite? Sabe por que você não desistiu ainda? Porque aquele que está sobre a tua vida te capacita todo dia. Sabe por que quando você pensa em não vir para o culto, você vem mesmo sem querer? Porque aquele que te capacita, ele te traz. Você foi capacitado pelo Espírito Santo. Eu fui capacitado pelo Espírito Santo. Aqueles corredores da maratona, eles passam tempos e tempos se preparando, fazendo exercício, malhando, para que não venha fracassar. Mais interessante que o exercício na vida do cristão, ele tem que ser presente. E eu falo nessa noite do exercício espiritual. Eu quero ser uma pessoa robusta e espiritual, mas eu não faço o exercício da Bíblia Sagrada. Eu quero ser uma pessoa robusta e espiritual, mas eu deixei de orar. Eu quero ser uma pessoa robusta e espiritual, mas eu estou alimentando a minha alma com coisas que não me fortalecem, com coisas que não vai me trazer fortaleza do alto. E hoje, querido, muitos estão desistindo por causa disso. Por causa disso, sabe o que é que fortalece o crente ainda hoje? É a palavra de Deus. Sabe o que é que fortalece o crente ainda hoje? É a oração. Sabe o que é que fortalece o crente ainda hoje? É a perseverança. Hoje nós vemos por aí afora pessoas que entram na igreja, sapateiam, profetizam, vê fogo descendo do alto, mas quando nós pensamos que não, a pessoa está cabisbaixa, sabe por quê? Porque não se alimenta da palavra, não se alimenta da oração, não busca a palavra de Deus. Aleluia. Mas uma coisa nós temos a certeza nesse lugar, e eu falo isso não para engrandecer o nosso pastor, mas para engrandecer o reino de Deus. Se hoje qualquer um de nós aqui desistir, não é por causa da pregação, é porque nós queremos. Porque incentivo de lutar nós temos todo dia, incentivo de perseverar nós temos todo dia,
incentivo para prosseguir avante nós temos todo dia. Que é a palavra que é pregada dentro dessa igreja. Só que interessante que o versículo 1 vai continuar. Vai continuar. Corramos com paciência. Aqui é algo que poucos têm. E o interessante, louvado seja Deus, por nós ser uma pessoa impaciente, nós não queremos esperar pela vontade de Deus, nós acabamos colocando os pés pelas mãos, acabamos fazendo do nosso jeito, colocando o nosso dedo, eu vou resolver aqui do meu jeito. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinará para vós. Glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Só que assim como aqueles que correm a maratona, se preparam, fazem o exercício, eles usam a roupa adequada para a corrida. Você vê algum maratonista com um peso enorme sobre as costas? Você vê algum maratonista correndo, carregando 50 lançadas de cimento sobre as costas? Eu nunca vi. Ao contrário, eu vejo eles totalmente preparados para a corrida. E o interessante é que hoje nós queremos correr a corrida do Evangelho. A carreira que nos foi proposta, mas nós queremos estar trazendo o peso lá do passado ainda. Queremos trazer o peso lá do eu não quero largar, eu quero levar eu quero levar. Você vai levar até a entrada do céu, você não vai entrar, querido. A Bíblia Sagrada vai dizer: deixemos todo o embaraço, tudo aquilo que nos impede, Oh, glória, aleluia. tudo aquilo que causa um peso sobre as nossas vidas, vai deixando de lado, Oh, glória. vai tirando de lado. Oh, aleluia. Ai, mas é difícil, vai tirando aos poucos. Ai, é complicado, você não consegue tirar tudo de uma vez, vai deixando aos poucos. Aleluia. Pede para Deus começar a te limpar, pede para Deus começar a purificar, pede para Deus começar a te lavar, para você ver que a carreira vai se tornar mais fácil, a corrida vai se tornar mais leve. Sabe por que isso muitas vezes se torna pesada? É porque nós estamos engodados com o embaraço das coisas aqui da terra, engodados com as coisas aqui da terra, aí se torna pesado, se torna pesado. Se torna pesado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Capacitado nós já fomos. E Ele quer que nós deixemos o embaraço. Louvado seja Deus. E qual a direção que Ele nos deu? Prosseguir avante, olhar para frente, olhar para frente. Aí, mas a Bíblia Sagrada diz que nós temos que levar em conta aqueles que padeceram lá no passado. Nós temos que levar em conta sim, mas nós não podemos ficar olhando para o nosso passado e querendo trazer ele para o nosso presente. Muitos hoje querem trazer o passado para o presente. Começaram a carreira, mas querem correr a carreira que foi proposta, abraçado com o passado, Meu Deus. agarrado com o passado,
Se nem o próprio Jesus fez o teu passado, você não pode querer. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele pegou, jogou lá no lago do esquecimento. Aí você vai querer escavar novamente o teu passado. Você vai querer escavar novamente os teus costumes. Se nem o próprio Jesus quis, é porque não presta. Ele jogou lá no lago do esquecimento. Larga o teu passado, porque à frente, Jesus tem uma obra linda na tua vida. Larga o teu passado, é porque para frente que se anda. Larga o teu passado e olha para o que Jesus tem na tua vida. Olha para o que Ele quer fazer na tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A direção é a frente. Só que existe um alvo. O alvo da corrida. Assim como aqueles que correm as maratonas têm um alvo, nós também temos o nosso alvo. Você tem um alvo? Quantos aqui tem um alvo? Ou quantos aqui tem um foco? Aleluia. Eu tenho meu alvo. Aqueles maratonistas, eles têm um alvo. Ou você acha que eles correm simplesmente porque gostam? Eles buscam a vitória, eles almejam a medalha, eles almejam a coroa. Glória. E assim nós também. E qual é o nosso alvo? O nosso alvo é a glória futura. E eu peço a você que abra a sua Bíblia Sagrada. Glória. No livro de Tito. Louvado seja Deus. Aleluia. Tito. Livro de Tito. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 2. Do versículo 13 em diante, vai dizer dessa maneira: guardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Você está entendendo? Aguardando a bem-aventurada esperança. Esse é o foco. Glória a Deus. Aleluia. Em outra passagem. Oh, glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 9. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 9. Abre a Bíblia Sagrada. Versículo 25 e 26. Diz assim a palavra de Deus: pois assim eu corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, assim subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Eita glória. Pois assim eu corro, não como as coisas incertas, assim eu combato, não como batendo no ar. Aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo: eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que a coisa certa é o que eu estou fazendo. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo: eu sei que Deus tem algo preparado para mim, eu sei que vale a pena sofrer pelo Evangelho, eu sei que vale a pena padecer pelo Evangelho, eu sei porque eu sei o que eu estou combatendo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
há uma certeza na palavra de Deus sobre as nossas vidas. Oh, aleluia. Nosso alvo é a glória futura. É verdade. Nosso alvo é a coroa de vida. Aleluia. 1 Pedro, Oh, glória a Deus. 1 Pedro, louvado seja Deus, capítulo de número 5, Aleluia, Jesus. louvado seja Deus. Melhor, louvado seja o nome do Senhor. Só um minuto, igreja. Aleluia. Aleluia. Você pode estar adorando o nome do Senhor essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso. Aleluia. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 5. Exatamente, 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. Isso aqui é para aqueles que não largarem. Diz assim a palavra de Deus. E quando apareceu o sumo sacerdote e pastor, alcançarei a incorruptível coroa de glória. Aleluia. Aí ele vai dizer: e quando apareceu o sumo sacerdote, pastor, Aleluia. alcançarei a incorruptível coroa de glória. Lembra que eu falei que os corredores aqui na terra eles têm um alvo, assim como nós, porém a coroa que eles ganham aqui na terra, a ferrugem vem e destrói, mas a nossa não. É verdade. A nossa ela é eterna. A coroa que eles ganham aqui na terra, elas têm prazo de validade, porém a nossa é eterna. A coroa que eles ganham aqui na terra, ela pode ser destruída, porém a nossa é eterna. É eterna. A coroa de glória é eterna. E essa coroa está preparada, não está sendo preparada, está preparada para aqueles que chegarem até o fim. Essa coroa de glória está te esperando para você chegar até o fim. Então eu te convido, não desista do teu chamado, não desista da tua caminhada, porque tem uma coroa de glória já preparada para cada um de nós, só aguardando a nossa chegada, só aguardando a nossa chegada. Aí você vai chegar lá e vai dizer: valeu a pena eu dizer não para o pecado, valeu a pena eu dizer não para as coisas do mundo, valeu a pena eu tirar o embaraço, valeu a pena eu renunciar, porque a coroa de glória é mais valiosa do que qualquer coisa. A coroa de glória é mais valiosa do que a fama aqui na terra. Glória a Deus. É mais valiosa do que a fama aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Oh, glória. Porém, querido, durante a nossa caminhada, o próprio livro de Hebreus, no capítulo 12, ele vai nos aconselhar de que maneira nós temos que nos comportar, de que maneira nós temos que ir. Não é ir de qualquer jeito, não é simplesmente ir de qualquer maneira. Ele vai dar alguns conselhos, ele vai dizer de algumas características para nós seguir. E eu fico maravilhado quando ele diz
lá no versículo 7. Se suportar a correção de Deus, vos trata como filho, porque o filho a quem o pai ama não corrige. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Durante a nossa caminhada, às vezes nós estamos querendo dar umas escapadas, nós não queremos levar aquele puxão de orelha, nós não queremos levar aquele beliscão, mas isso é necessário. Isso é necessário para nos colocar no trilho. Isso é necessário para nos colocar no prumo. Isso é necessário para nós não se perder. Isso é necessário. A disciplina, ela vem para nos educar, para nos ensinar. Porque se fosse pelas nossas próprias vontades, nossos próprios querer, nós não conseguíamos chegar a lugar nenhum. Mas nós fomos capacitados pelo Espírito Santo. Nós temos uma direção que é o céu. Nós temos uma testemunha que é os nossos antepassados. Nós temos um alvo que é a glória futura. Então, se nós somos disciplinados, se nós somos exortados, é porque Deus Ele quer que nós se consertamos, é porque Deus não quer que nós se perdamos, é porque Deus não quer que nós saímos da sua presença. Durante a caminhada, existe outro conselho que ele diz. Lá no versículo 14, esse daqui, querido, aleluia. Esse daqui é, para alguns irmãos, para algumas irmãs, é meio estreito, mas tem que praticar. Tem que praticar. Diz assim a palavra de Deus: seguir a paz com tudo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Existe um momento que nós queremos pegar o irmão ou a irmã e estrangular, mas Deus manda nós amar. Deus manda nós amar. Ele diz: seguir a paz com todos. E o interessante, querido, seguir a paz com aquele que nos ama, que nos abraça, é bom demais. Seguir a paz com aquele que está do nosso lado é bom demais. Mas Ele manda nós seguir a paz com aquele que nos aborrece também. Aí eu tenho um vizinho lá em casa que, se eu pudesse, eu já tinha matado ele. Deus está dizendo: seguir a paz com todo, sem a qual ninguém verá a Deus. Deixa que eu me responsabilize com ele. Seguir a paz é uma obrigação de cada um de nós. Seguir a paz é uma necessidade de cada um de nós. Essa paz, querido, porque quem nos deu foi o próprio Deus. Essa paz que nos deu foi o próprio Espírito Santo. É impossível dizer que tem o Espírito Santo, mas eu odeio meu irmão. É impossível dizer que eu tenho o Espírito Santo, mas eu não consigo olhar para a cara da minha irmã. É verdade. É impossível dizer que eu tenho o Espírito Santo, mas eu quero ver a minha irmã lá caída, eu quero ver meu irmão lá caído. Se eu tenho o Espírito Santo, eu quero ver a minha irmã lá em cima, eu quero ver o meu irmão bem, eu quero ver meu irmão recebendo vitória, eu quero receber minha irmã recebendo vitória. Se eu tenho o Espírito Santo, eu quero seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E agora, querido, eu vejo o escritor aos Hebreus lançando sobre nós essa missão
de dar continuidade. É verdade. Como é que está a obra de Deus nos nossos dias? Isso recai sobre mim. Ela está se desfiando ou ela está caminhando? Essa resposta você pode dar para você mesmo. Irmão, a obra de Deus está se desfiando porque o pastor não faz nada. A obra de Deus está se desfiando é porque o dirigente não faz nada. Se nós pararmos com isso e olhar para nós mesmos e dizer: a obra de Deus está se desfiando porque eu não faço nada. A obra de Deus está indo de água abaixo porque eu deixei de fazer. E quando eu olho para mim e digo: eu deixei de fazer, eu me cobro, logo automaticamente eu vejo que depende de mim. Depende de mim. E se eu me levantar, eu vou me levantar e outra pessoa vai ser encorajada pela minha vida. Talvez você precise se levantar. Talvez pessoas precisem se levantar para encorajar outros. Talvez não, com certeza. Talvez a sua casa está sendo destruída e você dizendo: envia alguém, Senhor, envia alguém, meu Deus. Deus está dizendo: te levanta, porque eu vou, através da tua vida, eu vou levantar outras pessoas também. Te levanta, porque tu foi capacitado, tu é uma pessoa capacitada. Foi lindo nessa noite, nós somos uma nação eleita, sacerdócio real, uma nação santa. Louvado seja o nome do Senhor. A carreira, querido, ela tem um fim, e o fim será naquele grande dia. Aqueles que fecharam os olhos para essa terra vão contemplar a glória de Deus. Aleluia. Porém, aqueles que não fecharam os olhos para essa terra vão ver Ele descendo e arrebatando a sua igreja. Deus, nessa noite, Ele me encoraja através da sua palavra. Deus, nessa noite, me encoraja através da sua palavra. E hoje eu olho para mim e fico me perguntando: Deus, o que eu preciso fazer para que a tua obra não pereça por minha causa? E Deus está dizendo: te levanta. Aleluia. Te levanta, Glória. porque quem faz sou eu. Aleluia. Te levanta, porque quem faz sou eu. Santo é o Senhor. E sentado, deitado é impossível de eu fazer. Deus me perguntando: Deus, o que eu faço? A primeira coisa que eu tenho que fazer é se levantar. A primeira coisa que você tem que fazer é se levantar. A primeira coisa que você tem que fazer é se colocar na posição. A primeira coisa que você tem que fazer é isso. E o resto Deus faz. Sentado, estagnado, é impossível. É impossível. E mais uma vez, querido, a nossa caminhada, ela é cheia de tropeços. E tem pessoas que desistem porque tropeçam. Talvez você entrou nessa noite dizendo assim: eu tropecei, eu vou desistir. Eu falhei, eu vou desistir. Mas deixa eu lhe dizer, quando Deus, Ele levanta o sacerdote Samuel para ungir Davi, você acha que Deus não sabia que Davi ia falhar? Você acha que Deus não sabia que Davi ia cometer aquela falha com aquela mulher? Mas mesmo assim Deus escolheu. Ei, você acha que Deus não sabia que você ia falhar? Você acha que Deus não sabia que você ia tropeçar? Ah, mas por que Deus me escolheu? É porque Ele te ama, é porque Ele tem uma obra na tua vida. E sabe por que você está aqui nessa noite? É porque Ele não desistiu do chamado que Ele tem na tua vida. Ele sabia se você ia falhar,
Ele sabia que eu ia tropeçar, mas mesmo assim ele disse: é esse aí que eu quero, é essa daí que eu quero, é essa daí que eu vou realizar minha obra na vida dele. Deus, Ele não nos escolhe pelas nossas capacidades. Ele não nos escolhe porque nós somos os melhores. Ele não nos escolhe porque nós somos os destaques, os que podem mais. Deus, Ele vê o coração. O homem vê o que está por fora, mas Deus, Ele viu o nosso coração. Ele viu o nosso coração. E Deus está vendo o teu coração nessa noite. Deus está vendo o teu pensamento nessa noite. Ele sabia que você ia entrar por essas portas, dizendo: talvez esse seja o meu último culto, talvez hoje seja a minha última vez que eu entro por essas portas, porque na caminhada tem sido tudo indo de água abaixo. Na minha caminhada tudo tem dado errado. Deus sabia de tudo isso, então Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu sei disso, minha querida, eu sei disso, meu querido, mas nessa noite eu estou te fortalecendo, nessa noite eu estou animando a tua fé, nessa noite eu estou fortalecendo a tua fé espiritual no nome de Jesus. Ele sabia que você ia entrar por estas portas, dizendo: hoje pode ser o meu último culto. Quanto mais eu busco, mais as coisas dão errado. Quanto mais eu faço, mais as coisas vão de lado abaixo. Se levante. O alvo é Jesus. O alvo é Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós vamos ver que o que Ele fez por nós não podemos desistir de qualquer maneira. E quando eu desvio, sabe o que é que eu estou dizendo automaticamente? É que Jesus não me é suficiente, que Jesus não me é autossuficiente. Quando eu desvio, eu estou dizendo que Ele é um nada. Não valeu a pena Ele morrer, Ele morreu à toa. Ele foi crucificado à toa. Mas quando eu estou ali, passando pela dificuldade, passando pela provação, e mesmo assim eu estou dizendo: valeu a pena. Eu estou olhando para Jesus, aleluia, e meditando no sofrimento que Ele teve até chegar naquela cruz, no sofrimento que Ele teve até ser pendurado naquele madeiro, no sofrimento que Ele teve, na humilhação, na afronta, em tudo que Ele passou, simplesmente por nossa culpa, por causa de nós, para que nós estivéssemos aqui hoje com a plena liberdade de adorar e glorificar o nome dEle. E eu quero dizer para você nessa noite, para eu finalizar: a nossa carreira precisa ter paciência, perseverança e deixar todo o embaraço. Deixar todo o embaraço. Começa a pedir. Eu falo mais uma vez. Começa a pedir para Deus tirar tudo que tem te puxado para trás. Tudo aquilo que tem te puxado para trás. É como se você desse um passo para frente e dois para trás. Não consegue prosseguir. Não consegue ir avante. Mas hoje Deus está ministrando ao meu coração que tem correntes que estavam te puxando para trás sendo quebrado. Tem prisões que estavam te puxando para trás sendo quebrado. Deus está dando liberdade para pessoas caminhar hoje na presença dEle nesse lugar. Pessoas que estavam impossíveis de caminhar diante da presença do Senhor, porque as correntes estavam prendendo. Deus está quebrando corrente nesse lugar nessa noite.
Grande é o teu poder. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória. Receba a bênção do Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o seu Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. E todo o povo que tem fôlego, diga.